um breve flashback, né, para dimensionar um pouco, em termos da longa duração histórica nossa, né, desse tal do sistema europeu, aí, sistema interestatal capitalista, que nos parece assim uma coisa como se a gente tivesse só conseguisse ver isso pela frente e por todo lado, né? Então, já dizia para vocês, é um sistema que, no máximo, na melhor das hipóteses, enquanto estados tem 400 anos, 500 anos. Tem um processo de formação que é mais longo, tem uns 800 anos. Mas, digamos, enquanto sistema interestatal, propriamente dito, tem 300, 400 anos. Tá certo? Agora, para pensar o presente, é útil colocar isso numa tábua do tempo, numa régua do tempo, para ter uma ideia do que nós estamos falando. Não é? Eu, em grandes linhas, sem querer complicar mais ainda a cabeça da gente, não é? Só para vocês relembrarem, certamente muitos têm mais isso na cabeça, outros menos. Eu não, eu volto e meio esqueço, porque para mim é muito difícil pensar que a formação do planeta Terra tem 4 bilhões de anos e meio. Né? 4 bilhões de anos e meio. Que a vida dentro desse planeta tem 3,8 aproximadamente bilhões de anos. Tá certo? E depois você dá um salto gigantesco de bilhões de anos para encontrar na altura de 6 milhões, que já parece pouquinho, não é? Milhões de anos, o mais antigo ancestral dos humanos e dos chimpanzés. Aí você dá um salto gigantesco até 200 mil anos, que também, semana passada, não é? Surge o Homo sapiens na África Oriental. E 70 mil anos atrás é onde os historiadores, os teóricos da evolução costumam localizar a revolução cognitiva. Alguns chamam de revolução cognitiva. O próprio Teilhard de Chardin tem uma expressão para referir-se a esse momento, que é o momento do surgimento da consciência, né, da autoconsciência do ser humano. Como alguém já disse, é a hora em que surge a linguagem ficcional. É quando o chimpanzé, o Homo sapiens, consegue, por um desenvolvimento complexo dos DNAs, biológicos, enfim, consegue formular mitos, hipóteses, teorias, alternativas, histórias, não é? Digamos, é quando a história se separa da biologia, da evolução da espécie. Tem 70 mil anos. Aí o Homo sapiens começa já o seu movimento de conquista do mundo. Ele vai chegar na América há uns 16 mil anos atrás. E atenção, porque aí se aproxima de uma coisa muito cerca da experiência de vocês, não é? Que é a chamada segunda grande revolução, a revolução agrícola, não é? A revolução agrícola é situada em torno de 8 a 10 mil anos atrás. É quando então o homem consegue domesticar plantas, domesticar animais. E por que eu falo disso? Porque é muito importante, é porque é em função disso que o homem consegue domesticar-se a si mesmo, no sentido que ele deixa de viver em pequeníssimas tribos caçadoras e coletoras, que viveu milhões de anos assim, milhares de anos assim, não é? E começa a viver como pequenos agricultores, com todas as consequências gigantescas disto aí, entre outras, que é a que nos interessa para a nossa conversa de hoje à tarde, né? Não caberia ficar falando sobre a própria evolução da Revolução Agrícola, que é uma coisa que começa 10 mil anos atrás e vai até uns 4, 3 mil anos atrás. São com 7 mil anos
o que o pessoal chama de Revolução Agrícola. A cada 1000 anos, digamos, a cada 500 anos, houve domesticação de uma nova planta ou de um novo animal. Talvez de todas, a que mais se universalizou e mais importante virou através dos tempos tenha sido o trigo. Mas não só, não só. Talvez a mais popular, a mais universal tenha sido a galinha e seus ovos, mas não só. Os rebanhos, as ovelhas, os bois, tudo isso vai passando num período que, assim, a grandes linhas, a gente, bom, de 10 mil até uns 4 mil, são 6 mil anos. Toda a história chamada cristã, ou pós-cristã, ou sei lá o quê, tem 2 mil anos. Tá certo? Mas eu chamo a atenção para essa revolução agrícola não apenas em homenagem a vocês, mas pelo fato de que foi ela que permitiu a sedentarização das populações e do poder. Tá certo? O fato de começar a viver junto em torno de plantações é que vai começar a colocar o problema da organização hierárquica interna dessas sociedades. Aí está o primeiro germen daquilo que no final vai se chamar de Estado Nacional, com uma de suas formas. As primeiras formas vão ser cidades, vão ser reinos, na altura de 3.000 anos, 3.500 anos atrás. A primeira forma de organização do Egito como reino data de 3.200 a.C., isso é 5.200 anos atrás, mais ou menos. Então, essa territorialização, essa vinculação das pessoas ao território é o primeiro grande passo dessa história que nós estamos falando do sistema mundial. Certo? Aí começam, digamos, os conflitos que havia entre as tribos nômades, que nunca tinham mais do que 100 pessoas, e, portanto, tinham um baixo nível de organização hierárquica, de poder, de justiça, de disciplinamento. Não é? Tá certo? Isso muda radicalmente na altura de 3.000 anos, com o aparecimento dos sistemas de escrita, o aparecimento das religiões politeístas. Antes, basicamente, os homens eram animistas, não é? Surge o dinheiro, surge a troca, tá certo? O primeiro império vai surgir na altura de 2.250 anos antes de Cristo, o Império Acádio do Sargão, entende? E que tinha milhares de pessoas, não é? E depois vocês vão vendo que essa forma de organização do poder territorial chamada império começa a ser dominante. É certo? O primeiro, esse império chamado Acádio de Sargão, depois vai ter Império Hitita, vocês vão ter Império Egípcio, vão ter o Império Babilônico, o Império Persa, não é? Até os anos 800 a.C., depois 300 a.C., depois começam os impérios clássicos, o Império Romano, 200 até 500, 200 antes até 500 depois de Cristo, o Império Romano, o Império Chinês, o Império Han, entende? O Império Persa. E isso tudo vai até 400, 500 anos depois de Cristo, já estamos quase chegando para cá. Não é? E mesmo depois, quando vocês seguem à frente, vocês verão que a forma dominante de poder serão impérios. Até mais recentemente, o Império Otomano, que nasceu islâmico por volta de 1300, durou até a Primeira Guerra Mundial. O Império Russo, que se configura a partir do século XV e passa a ser dirigido pela dinastia Romanov, vai até a Primeira Guerra Mundial. O grande Império Chinês, que tinha já 2.000 anos de história, contínua, ainda que sob várias dinastias,
Ele vai até 1911, com a Revolução Republicana, e depois 1949, com a Revolução Comunista. Tá certo? Quer dizer, esses grandes impérios, né, do qual vai nascer a Rússia, do qual vai nascer a Turquia, do qual vai nascer a China moderna, o próprio Império Britânico, na Índia, vai durar até 1947. Ou seja, meus caros amigos, não é? A verdade é que nesses 3.000, 5.000, nessa história gigantesca de 100.000, 200.000 anos, tem 5.000 anos apenas que os homens têm algum tipo de organização do poder territorial. E tem uns 4.000 anos que os homens começam a construir impérios, não é? Para, inclusive, organizar sua defesa contra os povos agressivos, os povos predadores, os povos nômades. E essa forma imperial de organização do poder, às vezes as pessoas ficam chocadas quando dizem, não, o Império Americano, o Império, né, não pode, né, isso já passou. Não, não, não. A forma imperial de organização do poder territorial entre os Homo sapiens, nesses 4.000 anos em que o Homo sapiens se deu algum tipo de organização hierárquica e disciplinada da sua sociedade e da sua forma de defesa contra outras sociedades e de expansão e agressão contra outras sociedades, tá certo? Desses 4.000 anos, digamos assim, 3.500 são império. Para não falar dos impérios que chegaram até o século XX. Isto é, a forma de organização do sistema interestatal é absolutamente minoritária do ponto de vista da história do Homo sapiens e do seu poder territorial. É extremamente recente. É uma criança. O sistema interestatal, né, tal qual nós o conhecemos, ou muito próximo do que nós o conhecemos, tem 300 anos, 400 anos.